Bom, o que falar? Simplesmente a pessoa que nos anos 50 já construiu o maior estádio desse estado e que dura até o século XXI ainda, como aqui, dando alegria para várias gerações, palco de muitas conquistas. E graças a campanhas, desde os anos 50, 60 e 70, algo que é um legado que ainda vai durar muitos anos e mesmo depois, na continuidade, é simplesmente um dos maiores personagens desse clube. O Arion Cornelsen, para mim, foi uma das grandes personalidades do futebol, um exemplo para o futebol brasileiro, porque ele atuou no futebol com uma paixão extraordinária e em todas as funções. Ele foi atleta profissional, foi jogador de qualidade técnica bastante acentuada, inclusive jogando pelo time principal do Curitiba Futebol Clube, pela seleção paranaense, que na época era o top da existência de uma escala futebolística, e depois ele se transformou num dirigente dinâmico. Foi um inovador, foi um revolucionário e um visionário. A família Cornelsen veio para o Brasil no final do século XIX, em virtude da crise que tinha na Europa, e se posicionou na região do bairro da Galícia, que é mais ou menos hoje em dia na rua Saldanha Marinho. Tinha inclusive um campinho da Galícia ali, onde o Arion e seus irmãos jogaram suas primeiras partidas. Tínhamos aqui um campinho de futebol exatamente nesta casa. O rio Ivo aí, ele passava ali atrás, era o Zagonel, e vinha dar uma volta. E aqui era uma área que era um campo de futebol, Campo da Galícia. Exatamente aqui. E aqui que nós fazíamos as peladas, que começamos a nossa juventude nesse campinho aqui. Tínhamos o timinho da Saldanha, e vivíamos disputando o futebol com o pessoal da Carlos de Carvalho com o da Saldanha. Eram dois times diferentes. E aprendemos a jogar bola aqui. Emílio Cornelsen, o pai do Arion, foi um dos primeiros, fez parte das primeiras diretorias do clube, se associou em 1916. Meu pai foi guarda-esporte. Guarda-esporte, o que seria isso? Cuidava Levar o material. calções, camisas, meia. Perfeito, roupeiro hoje, né? Seria o roupeiro. E o Arion era o comerciante da família. Então o pai tinha uma firma de construção, de tecido, de atacado, lá na rua Barão do Rio Branco, na esquina com a rua Marechal. Era uma firma Garbers e Cornelsen. E essa firma, o Arion, desde criança, já era um administrador da empresa. Então ele era o cérebro da família, era o comerciante. E ele era esportista, nós jogávamos futebol e basquete. Basquete nós jogávamos no Duque de Caxias, nos alemães lá. O Arion Cornelsen, seu irmão Cizico e o Ayrton Lolo, desde muito cedo entraram no clube. Tanto é que em 1932, quando o Arion tinha 11 anos de idade, participou das partidas iniciais do Belfort Duarte. O clube fez uma série de eventos para que os atletas de todas as categorias participassem da abertura do Belfort Duarte, e o Arion Cornelsen estava no infantil com 11 anos de idade e participou das partidas iniciais do estádio Belfort Duarte. Eu inaugurei o estádio Belfort Duarte jogando na ponta esquerda do quarto time infantil, que um avião soltou a bola no meio do campo, jogo inaugural. E na segunda partida do Arion, ele jogou na inauguração do estádio Pacaembu, em São Paulo. Em 39 eu joguei no profissional, em 40 eu inaugurei o Pacaembu também, né? Isso. Como centro médio, perdemos por Palestra Itália. O Arion foi titular do Curitiba durante o ano de 1940. E estranhamente, no início de 41, ele que amava o clube deixou e foi para o Juventus.
Clube dos Poloneses. Dizem que por uma rivalidade que ele criou com o Couto Pereira, o presidente na época, o presidente Couto Pereira. E o Arião era 3, 4 anos menos que o Alcir. Aí não jogava já bem, mas não deixaram ele jogar no profissional porque ele tinha 17 anos. E o Couto Pereira só deixava com 19 anos. E o Arião ficou bravo e foi para o Juventus. O Juventus foi criado pelo Tobias de Macedo, ele foi o presidente, e levou todos os estudantes para o Juventus. A maioria era do Curitiba, inclusive. Era o Ripper, Antoninho Ripper, era o Caran, era o Arião, era o Ambujanra. Era um monte de estudantes bom de bola e formaram o Juventus. E o Juventus até foi campeão aquele ano, agorizada, fanática. E daí houve um baile no Curitiba, lá a inauguração lá daquela cena. Meu pai era conselheiro do Curitiba, e era mandão até no Curitiba. E o Couto Pereira não deixou entrar ele no baile. A noiva dele estava lá, namorada, e ele quis ir. Foi lá na porta do Couto e o Couto Pereira viu ele e disse, não, você não entra. Se joga no Juventus, vai dançar lá com os polacos, ele disse. Bem assim. E o Arião veio chorando, ele é muito emotivo. Veio e eu estava estudando, tinha uma prova no dia seguinte. Estava estudando, eu era bem mais entrancado que o Arião, bem maior. E ele veio chorando e disse, pô, meu pai, o Couto Pereira não me deixou entrar, e começou a chorar. Puta, eu fiquei tão lá, bravo. Peguei a bicicleta e fui lá em cima no Couto Pereira. Ele estava na porta. Mas eu cheguei entrando, dando porrada nele, mas quase matei ele, estava estrangulando. Me tiraram de cima dele e me levaram preso. Retornou no ano 1944 e virou titular também da equipe, em 1944. Mas tinha uma rivalidade, tanto que ela, de certa forma, pode-se dizer que ela motivou o Arião Cornelsen a virar presidente do clube nos anos 50 e poder colocar abaixo o estádio de madeira que o Couto Pereira tinha feito. De certa forma, a rivalidade essa que existia entre os dois motivou o crescimento do clube através do engrandecimento do patrimônio. Foi um desentendimento entre o Couto Pereira e o Arião, personalidades fortes, e isso acabou resultando até na saída do irmão do Arião do clube, o Lolo Cornelsen, que se tornou atleticano. Ele foi depois atleta do Atlético, e grande arquiteto, né? Que ele era um sem vergonha de ter voltado para o Curitiba por causa do Couto Pereira. Dizia ele. O Arião ele foi tanto positivo na sua atuação como diretor de futebol, na prática do futebol, tanto que como presidente ele foi diversas vezes campeão paranaense, e como um homem com aquela visão estratégica de futuro, planejando o estádio Belfort Duarte, o atual Couto Pereira. Ele, ao lançar a ideia do novo estádio do Alto da Glória, em 1958, foi realmente algo que transformou o futebol paranaense. Mudou a história do Curitiba e do próprio futebol paranaense, porque até então pouco se pensava na edificação de um grande estádio. Porque havia o estádio Dorival Brito e Silva, mas havia sido construído pela rede ferroviária e não pelo clube Atlético Ferroviário. E a obra do Curitiba não, foi uma obra privada, uma obra do clube. E o Arião Cornelsen que esteve nessa luta, no timoneiro dessa ideia e na captação de recursos para a construção do estádio até as suas etapas mais adiantadas, lá na década de 70. Aí nós começamos o estádio não podíamos mexer porque eles queriam sempre jogar no mesmo lugar. Então aí nós adaptamos, era uma arquibancada de madeira que o Couto Pereira fez, do lado direito, e não tinha espaço atrás. Atrás já tinha aquela avenida lá, não me lembro o nome dela. Eu puxei um pouco mais para cima o estádio para caber a arquibancada lá no fundo. E aí eu fiz
um projeto utilizando aquelas duas partes do lado esquerdo e do lado direito, formando duas bananas, alto e baixo. Alto, por quê? Porque um jogo de futebol, quando tem uma densidade de ocupação, eles começam no meio e vão indo para os cantos. Então, o meio tem que ser mais privilegiado porque está no meio do campo. Depois que ele botou abaixo o estádio de madeira, a parte de madeira, ele só não colocou abaixo a parte das sociais, que era a parte mais tradicional do estádio. Todo o entorno foi colocado abaixo, a parte de madeira, e foi construído de concreto. E o estádio foi inaugurado em outubro de 58 com o Atletiba, com o gol do Duílio, que inclusive foi o gol da reinauguração. Do magnífico trabalho dos curitibanos, em especial da operosidade do presidente do Curitiba Futebol Clube, Arion Cornelsen, nasceu o novo estádio Belfort Duarte, marco expressivo da importância que para nós tem o esporte rei, o futebol. Participando da festa do Alto da Glória, presentes se fizeram, além dos desportistas, figuras de nosso alto comércio e indústria, prestigiando o acontecimento esportivo. O presidente Arion Cornelsen recepcionou a Iberê de Matos, prefeito eleito da capital, usando a seguir da palavra, para dizer da satisfação do curitibano pela conclusão do estádio. As equipes do Atlético e do Curitiba, que disputariam o clássico dos clássicos, posaram para a grande equipe de fotógrafos presentes. Para logo a seguir ser hasteado o pavilhão nacional, solenidade culminante da festa de inauguração do novo Belfort Duarte, que naquele dia recebeu notável afluxo de torcedores que fizeram passar pelas bilheterias mais de 300 mil cruzeiros. Arion era uma pessoa dócil, era um homem nervoso, né? Eu até apelidei ele de tigre, ele era um verdadeiro tigre na luta pelos seus interesses, pelos interesses daquilo que ele entendia como positivo para as suas empresas, para o clube. 13 de julho de 2010, morreu em Curitiba, 13 de julho de 2010. No final da vida do Arion, ele estava residindo ali no bairro do Juvevê, de frente ao hoje Mercadorama, e aquele espaço ali, curiosamente ou não, era onde Curitiba tinha o estádio do Parque da Graciosa. Novamente, o homem dos estádios estava morando, residindo no local onde foi o segundo estádio do Coxa. Olha, eu acho que a maior conquista do Arion foi o estádio, sem dúvida nenhuma. As conquistas do futebol foram muito importantes na década de 50, né? Ele foi muito vitorioso, não conseguiu o tricampeonato, tentou várias vezes, mas sempre vinha um time e atrapalhava, né? Ele tentou ser tricampeão, mas daí não conseguiu. O Ferroviária no primeiro momento, o Atlético em 58, evitou o tri do Curitiba, e em 61, que o Curitiba estava indo para o tri, o Operário de Ponta Grossa acabou ganhando. Mas eu acho que o grande orgulho dele foi o estádio, e o estádio foi a grande decepção, com a mudança de nome. Porque o Belfort Duarte, na verdade, foi uma figura lendária do futebol nacional, mas ele era carioca, era do América, não tinha vínculo com o Curitiba. Foi uma bonita homenagem no Curitiba a ele, porque ele era o craque da disciplina, tanto que tinha o troféu Belfort Duarte, que era entregue aos jogadores que não eram expulsos de campo ao longo da carreira, parece que 10 anos de carreira. Mas o nome do estádio ficou uma pessoa local, alguém que fez alguma coisa efetivamente pelo Curitiba, que foi o Couto Pereira. Mas o Arion queria, porque é um direito que ele até tinha, de reivindicar o seu nome. Eu acho que essa foi uma grande frustração dele.